Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Labcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho de negócios, a gente vai falar um pouquinho de inovação, de tecnologia e impacto social. À minha esquerda, Carolina Filipelli. Dupla dinâmica? E aí, Carolzinha, tudo certo? Tudo certo, tô feliz hoje com nossa fera aqui, super convidado. Show, muito bom. Acho que hoje o bate-papo vai render... Vai ser muito bom. Muita coisa boa. Já rolou um pré-podcast antes aqui, né? Já tava trocando ficha Já tava fazendo... A gente tem que cuidar, porque às vezes a gente faz o podcast antes do podcast. Então, Bernardo Bonifácio, palmas pro nosso convidado de hoje. Ele que é especialista em negócios digitais, trabalha ali com inovação na Fiergs também. Isso aí. Cara, muito bem-vindo, prazer te ter aí com a gente. Pô, muito obrigado. Eu fico feliz de poder conversar com uma dupla que entende muito de inovação e tecnologia, então animado demais pra esse papo. Ah, que bacana, cara. Muito bom mesmo, muito bom. Tia, antes da gente começar, antes da gente falar, né, um pouquinho de inovação, de negócios, quem é o Bernardo, cara? Pra quem não te conhece ainda. Pô, boa pauta, cara. Da onde veio, do que se alimenta? Bom, me apresentar, meu nome é Bernardo Bonifácio, né? Tenho 27 anos, sou oriundo do Beco do Sorriso, zona sul de Porto Alegre, ali um bairro periférico aqui da cidade. Fiz a minha formação em Direito e tomei a decisão de fazer tudo menos advogar ou seguir a carreira tradicional. Dali acabei construindo alguns projetos e alguns trabalhos na área, principalmente de inteligência artificial, através da pesquisa, né? Então, tenho projetos ligados à Universidade de Bonn e também ligado à RAIS, que é uma universidade, é um grupo de pesquisa de extrema relevância aqui no Brasil e também no estado do Rio Grande do Sul. Ele é um dos maiores editais da FAPERGS que foram recebidos para desenvolver diretrizes éticas nos GA. Também ajudei a fundar aqui o Ilhota Hub, né, o primeiro hub de inovação cultura preta do estado. Ele tem uma missão hercúlea de ligar e potencializar a periferia dentro do âmbito dos negócios. Glossário de inovação também junto com o governo do estado, além também do próprio Monumento Zumbi dos Palmares junto com a IBAMA. Então acho que tem trabalhos aí legais para serem conhecidos. Sou um cara apaixonado por inovação, apaixonado pelo Esporte Clube Internacional, ainda que não me dá tantas alegrias. Apesar do sofrimento? Apesar do sofrimento, né? Tenho 2 cachorros, vira-latas, que me adoram muito, e uma esposa maravilhosa. E, recentemente, acho que por todos os trabalhos ligados à inovação, pesquisa, né? Acabei sendo reconhecido pela PUC o Commander Turing, né? O jovem em destaque da universidade, né? Foi a primeira pessoa em 76 anos da universidade a receber esse prêmio. E o quarta pessoa da história também a tê-lo. Então, me sinto muito feliz, né? Por uma representatividade não só negro, de ser o primeiro, né? Mas também de ter uma responsabilidade, uma missão de construir e seguir impactando. Acho que seguir ajudando a sociedade a ter não só novos futuros, mas novos rumos de transformação. Então, fico muito contente hoje, atuo na Fiergs, área de inovação aberta, junto do Cedra, desenvolvendo o DeepTex, né, que foi um desafio tremendo, mas valeu a pena cada movimento, cada exercício. Hoje é um programa nacional, tá rodando por aí com a Numeric, uma baita parceira, então estou muito animado desse papo e tenho certeza que vai ter muita coisa para trocar hoje. Show! Bacana, cara, muito bom. Bernardo, hoje, cara, quando a gente fala assim, né, que se fala muito que a gente precisa inovar, precisa trabalhar com inovação, levar para empresas, né? O que para ti hoje é inovação? Excelente pergunta. Acho que inovação é tu conseguir transformar a vida das pessoas. A gente fala muito da inovação como diferentes aspectos. A gente pode pegar lá pela teoria, né? Inovação incremental, inovação disruptiva, inovação de produto. Mas quando a gente fala de metodologia de inovação, elementarmente, a gente está falando de desafios que as pessoas têm durante os seus dias. Seja, muitas vezes, um acesso a uma alimentação, muitas vezes um acesso ao próprio recurso do ônibus, ou até mesmo o fato de acesso na própria escola. E a gente começa a perceber de que a inovação ela vai gerando efeitos e impactos ao longo do dia. E se toda vez a gente consegue colocar a pessoa no centro desse processo de criação, a gente consegue efetivamente ajudar, não só elas a se desenvolverem para aquilo que elas ambicionam ser, mas para aquilo que a sociedade precisa ajudar para que essas pessoas consigam ter mais estabilidade. Eu nunca desassocio inovação de impacto social, porque se a gente impacta as pessoas, a gente está inovando de verdade. Então, quando a gente vai falar sobre um produto inovador para o ônibus, por exemplo, tá, mas como que isso impacta os usuários, os cidadãos que vão pegar os ônibus? O usuário, o desenvolvimento de experiência, exatamente. Deve ser as pessoas sempre. E eu acho que muitas vezes a gente olha muito para o produto como o grande resultado do processo financeiro dessa escolha. Mas ele não deve ser o único norte. Eu acho que sim, é o quanto ele te consegue gerar felicidade e ajudar com que essas pessoas efetivamente se desenvolvam. Então, educação não é colocar o chat GPT dentro da sala de aula. Acho que
Inovação é a gente colocar uma ferramenta que eles consigam utilizar e que consigam compreender a IA a partir desse processo. E aí o ChatGPT deixa de ser uma ferramenta unitária, né, e principal, dando mais destaque para aquilo que está na voz do povo, né? Mas se torna um complemento de um processo educacional completo. Então, acho que inovação, para mim, é impactar as pessoas, é ajudar elas a, de alguma forma, poderem deixar esse mundo mais colorido e talvez, de certa forma, mais diverso, além de mais feliz. Acho que, no final do dia, inovação não é produto. Inovação é ajudar as pessoas que estão na nossa volta. Bernardo, tem uma coisa que a gente não pode ignorar, né? Hoje, quando a gente fala em inovação, sempre se remete a coisas caras, né? Seja a ferramenta, seja o óculos, seja o Apple Watch, seja, né? Qualquer coisa diferente de inovadora, sempre tem aquele primeiro bloqueio do acessível, Até né? quando você olha na própria TV, A própria televisão, algo muito distante, né? E hoje, vamos falar de summits, né? Hoje tem aí grandes eventos, um Salt Summit. Quanto custa um ingresso do Salt Summit? Então, a gente sabe que falar de inovação e ter inovação remete à inacessibilidade, né? E eu queria ver, dentro dos teus estudos, né, que tu nos trouxesse o como isso está sendo hoje no Brasil levado principalmente para a periferia, para afroempreendedorismo, que a gente vê assim, o impacto que o Ilhota tem trazido muito, né, colocando o afroempreendedorismo em pauta, né, trazendo o pessoal da CUFA junto para trazer essas pessoas para centros de inovação. Tu acha que a gente está se encaminhando para uma acessibilidade justa, né, dentro dessa pauta? Até pegando esse gancho da pergunta, Carol, hoje a gente teve uma palestra muito legal com o Guto, da Dobra, um abraço, Guto. Tá incrível, assim. Isso é uma pesquisa que as pessoas estão ficando menos criativas com o uso da inteligência artificial, né? Isso é fato. E quando a gente olha para negócios mais periféricos, que a Carol está falando, quando a gente olha para negócios tradicionais, já se vê o fato, às vezes, de a inovação estar muito distante. Né? Claro que é diferente quando a gente fala de grandes empresas que já têm seu próprio centro de inovação dentro. Né? E pegando esse gancho da Carol, assim, como trabalhar a mentalidade, né? Desses negócios periféricos para ter essa mentalidade mais voltada um pouco para a inovação. Aproveitando assim. Olha, 2 perguntas bastante complexas de muitos atos, tá? Então eu vou tentar responder aqui. Bombardeio, excelentes perguntas. Olha, ambas muito boas. Bom, vamos lá, vamos pensar juntos aqui. Acho que quando a gente vai falar sobre inovação e periferia, acho que são 2 palavras que a gente precisa fazer um retorno na linha do tempo. Acho que voltar para alguns movimentos. A gente tem um movimento no Brasil muito forte da chamada pejotização, né, como âmbito de formação. Ou seja, a gente tem cada vez menos vagas abertas de acessibilidade geral e a gente tem muita vaga da necessidade do empreender. Ou seja, a periferia sempre teve essa necessidade. Porém, com a recessão econômica que o Brasil vive e já viveu de maneira muito mais intensa, se houve a necessidade do empreender como uma função necessária. Não há mais um debate, uma discussão. Ao mesmo tempo, a gente tem o que eu chamaria talvez de um boom de um ecossistema de inovação, trazendo cursos, formações, qualificações técnicas, palestras, o Summit é um pouco desse efeito, né? A ideia do tudo pode ser inovador e todos devem participar desse processo. Quando a gente começa a avançar, então, nesse boom, a gente começa a ver que inovação tem a ver com produto. Se a gente for fazer no final, inovação produto não, corrijo, tem a ver com lucro. O lucro para uma grande empresa, acho que o caso do Olímpicos, né? O Olímpicos foi lá e criou Corre e consegue ter uma boa monetização desse produto e consegue se manter como uma empresa relevante. O próprio iPhone faz uma série de modificações. Hoje, inclusive, foi anunciado que o Spotify permite agora o autoplay dentro do sistema. Não a propaganda do Spotify, Apple Music. Mas ele permite que haja uma transição. Então, essas empresas, elas se mantêm relevantes, atualizadas, importantes no mercado, porque estão fazendo pequenas transformações, mas que estão pensando no usuário como uma centralidade de resultado. Quando a gente coloca para o afroempreendedor, a gente está falando de um empreendedor que ele é MEI, que ele está ali na luta diária pelo pagamento das suas contas. A inovação para ele não é uma mudança de um resultado, é como que ele consegue acelerar o processo de pagar a conta no dia seguinte. E quando a gente começa a ver esse boom desse ecossistema de inovação, passa muitas vezes a seguinte mensagem: produza uma startup, produza o seu negócio, empreenda, porque faça algo incrível. Faça algo incrível. Unicórnio. E aí fica aquele... Não foguete para a lua. E aí fica aquele ponto do... Tá, inovação é mandar o foguete pra lua, inovação é eu tenho um bolo que eu vendo muito bem de chocolate branco, e se eu colocar morango, eu vendo R$5 dele a mais e eu consigo ter mais venda.
isso fica um ponto muito distante. Então aqui eu nem entro, acho que em startup de tecnologia, eu coloco o afroempreendedor no centro, de que ele está enfrentando uma série de desafios do que eu chamaria de um bombardeio informacional. Ele é bombardeado de que, primeiro, acho que no próprio Instagram eu acho muito engraçado, né? Sempre que tem no Instagram eu, poxa, você está fazendo errado, porque todo dia eu faço alguma coisa errada. Tudo errado. Tá tudo errado, E ele tá muito mais dependente, porque o resultado para ele impacta a CE, né? Impacta o rancho no final do mês. Então, eu acho que quando a gente começa a falar de impacto social e inovação, a gente está falando para um afroempreendedor, e acho que a mensagem é que ele precisa se tornar protagonista e responsável nesse processo. Porque não adianta ele ter uma ampla gama de ferramentas, de diferentes níveis, de diferentes formas, se no final ele não compreende o fator elementar, que é o negócio dele. E muitas vezes a inovação para a periferia não está em tu construir uma super camiseta, um super layout, ou mudar o tipo de tecido. Está em tu fazer algo que tenha aderência com o cliente final. Que ele tenha aderência com esse público que é o que está buscando. E lembrando que, como recurso de investimento, acho que aqui a gente não pode tirar isso de equação. A gente tem um ecossistema de inovação que ele está agora numa fase de sensibilização, né? Ele teve uma fase muito imponente disso. Olha, empreenda porque empreender é importante, mas empreenda de maneira qualificada. Acho que a mensagem agora é como tu investe nesses negócios, que eu acho que é um dos grandes desafios do mercado de impacto como um todo. Que é o seguinte, eu tenho uma startup, eu tenho um negócio que ele funciona, a gente tem N casos de extrema relevância aqui no Rio Grande do Sul, a própria Ibiama, a gente tem casos como o Sabão da Tinga, que é uma outra startup que ganha muito destaque, enfim, várias outras que estão atuando aqui no cenário do Rio Grande do Sul. Mas quando preciso de investimento para buscar porte, para conseguir dizer o seguinte, olha, eu como hub vou te ajudar a fazer um investimento para tua startup, eu vou te ajudar a acessar um edital para fundos, para que tu possa impulsionar esse negócio, é um efeito de uma limitação. Então, a gente hoje passa e avança para um segundo nível, que é o quanto eu já tenho empreendedores mobilizados, que agora eu preciso acessar recursos. Porque senão a gente encaminha empreendedores para o Vale da Morte. Eles se desenvolvem, eles se qualificam, eles estão em vários hubs participando do South Summit, eles estão olhando a Grazi Mendes falar lá, o Alisiane Lemos dá aula sobre inovação, eles chegam na segunda-feira e no final eu ainda preciso dos 5 mil, dos 13 mil, dos 10 mil, dos 15 mil, dos 20 mil, porque senão... Não fecha, né? Porque senão a conta não fecha. E se a conta não fecha, automaticamente a gente começa a enfrentar um grande desafio que é se manter. E aí todo esse ecossistema de empreendedorismo ele cai por terra. Agora, vai deixar de haver empreendimento por necessidade? Não. Ele precisa ser melhor abraçado, eu acho que tanto pela parte pública quanto pela parte privada. E eu acho que a gente tem várias ações que estão coordenadas para isso. Tem a Coalizão pelo Impacto, agora vai ser lançado também não sei se já foi lançado, vai ser lançado o Hub da Semente Negócios. Acho que tá para sair agora. Tá para sair também. Eu acho que todos esses movimentos, o próprio Ilhota, o Formou Hub aqui, que acho que vale a pena a citação também, são espaços em que estão fazendo um movimento de luta. Olha, venham construir com a gente, venham participar do processo de inovação social, venham olhar para a periferia, venham olhar para negócios de impacto, olhem para a gente. Mas se isso não vier acompanhado de um investimento financeiro mais robusto, para que a gente consiga impulsionar mais esses modelos, a gente vai acabar enfrentando cada vez mais dificuldade, inclusive as mesmas dificuldades, que muito lá atrás foi o posicionamento de que não houvesse. O Ilhota vem de uma política pública da prefeitura, o Hub ele advém dessa verba de repasse, da Secretaria de Desenvolvimento Social, que ajuda o Hub hoje a manter como estrutura, se manter como corpo funcional. Se o Colab FEComércio tem seus funcionários, a gente usa para conseguir manter o Hub. Agora, quanto o Hub consegue avançar em novas etapas para produzir mais resultados? Esse é um grande debate. Então, a gente tem parceiros que sou muito grato, que vêm comprando o discurso do Hub, de ajudar, de apoiar esse grupo, mas entendem o desafio técnico, e eu ali como um dos conselheiros, e é muito desafiador como negócio, mas também acho que é tão negócio quanto manter isso funcionando, porque gera-se uma expectativa, porque o Ilhota, ele emerge para atender todos, não atender só a região do centro, atender toda a cidade de Porto Alegre e também... A gente volta na questão de chegar na periferia, né? Da região metropolitana. E eu acho que, por fim, vale um outro ponto que é, ao mesmo tempo que a gente tem esse bombardeio informacional, South Summit, Sapiranga Summit, Santa Summit... Por aí vai. Eu também preciso dizer para esse cara que ele tem que estar presente. Vem para cá, porque é importante. Vem aqui ter na Expo Favela. Eu preciso pagar a passagem dele. E ele tá olhando entre a passagem dele, ou ele tá pensando em... Pagar a luz. Exatamente. Como é que eu entendi que é importante eu estar lá? Para eu sentar e ficar ouvindo
O que isso muda no meu negócio? A taxa de aplicabilidade das decisões e das soluções, elas precisam ser muito mais céleres. Porque é diferente de uma startup que conseguiu ter tempo para se produzir como elemento de negócio. Muitas vezes, o afroempreendedor, ele está olhando contra o relógio. E se ele, perceber de que isso vai demorar muito tempo, ele vai começar a abdicar e soltar a mão. Então, acho que a gente está tentei responder as duas perguntas complexas, ambas, muito. Mas acho que vale a pena esse ponto de reflexão. Acho que são desafios. Trazer ele para perto, como empreendedor aqui junto com a gente, e a gente conseguir dar subsídio para dizer, enquanto tu tá perto, tu não vai só tendo curso, qualificação, curso, palestra, curso, painel, curso, não. Agora a gente vai poder te dar um aporte, que tu vai ter que fazer uma prestação de contas, para que tu possa desenvolver e acelerar teu negócio com maturidade tecnológica, para que eu possa saber, não só a parte tecnológica, maturação de negócio, para que eu saiba, olha, tu tem condições de avançar esse próximo passo. Hoje, infelizmente, acho que o Ilhota não tem essa capacidade, né? E acho que poucos espaços hoje têm de efetivamente aportar dinheiro e dizer, olha, eu estou investindo no teu negócio periférico, eu estou investindo no teu negócio de impacto, porque eu tenho certeza que ele vai dar resultado. Acho que é um elefante branco na sala, né? Talvez não seja pop eu dizer isso, mas é a verdade. Mas é fato isso aí. Né? Tu falou uma coisa que me chamou a atenção, que é aderência ao cliente final. Né? Quando a gente fala de startup, né, e hoje a gente tem aí, cara, acho que mais de 35% das startups acabam morrendo em um ano, porque desenvolvem algo completamente inovador, né? Obviamente que nunca foi feito, para que seja, né, tecnicamente inovador, só que elas acabam criando algo sem ouvir se é isso que o público-alvo precisa. Geralmente é para resolver uma dor própria. Né? Porque eu entendo que essa dor minha é a mesma do Bernardo, a mesma da Carol, e eu vou criar algo porque eu tenho a certeza. Se eu tenho essa dificuldade, todo mundo tem essa dificuldade. E o mais perigoso que o cara que acha que tem certeza, né? Porque eu tenho certeza que é isso que o cliente final quer, e acaba não ouvindo o cliente final. Quando a gente olha para negócios tradicionais, negócios periféricos, o fato de às vezes não inovar, tu acha que se remete ao fato de às vezes não ouvir o cliente final? Se é isso que o meu cliente final precisa, se é isso que ele efetivamente quer, se eu for tentar inovar, né, no meu bolo botando morango, eu não vou dar uma cabeçada, não vou dar uma bola fora sem antes ouvir o meu cliente final. Tu acha que isso consegue ter alguma relação? Boa. Acho que a gente está falando aqui, e acho que é bom que a gente pode trocando personas, né? Agora você falou mais pesquisador, né? E tá dentro desse escopo. Acho que a gente tem um debate sobre pesquisa e escuta de mercado. Perfeito. Isso é um desafio, eu acho que o afroempreendedor tem, a startup tem, e eu diria que talvez até mesmo os próprios espaços de inovação tem. Quer dizer o seguinte, o quanto que eu consigo escutar o que a outra pessoa está dizendo efetivamente como desejo dela real, e eu chamaria de desejo preditivo. Ou seja, o que ela vai gostar daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui a 1 ano. Esse desejo, ele não é muitas vezes materializado de maneira fácil. E aí a gente começa de novo, a gente acaba voltando para uma parte estrutural, que é o seguinte, se a gente for fazer um modelo de survey aqui, a gente vai fazer um formulário para averiguar. A média há muito tempo foi feito um registro que eu acho que é bastante impactante, né? Foi um dado que comunicava de que havia um telefone para cada 10 pessoas durante o período da enchente. Que loucura. Eu fui ter, um relato pessoal, eu fui ter o primeiro notebook acessível próprio com 25 anos. Então, escutar o cliente final para o empreendedor, o afroempreendedor, o cara que está na periferia, o empreendedor periférico, é muito complexo. Porque ele tem que enfrentar vários processos de, primeiro, cognição, que é como que eu monto um formulário que faz sentido para essa escuta, que faz sentido para o que esse cliente vai ouvir, que eu consiga captar a informação que ele precisa. Aqui já está o primeiro ponto crasso do desafio. Assim. Segundo ponto é a parte de infraestrutura tecnológica, porque a gente está falando aqui de telefones que, por mais que eles tenham se desenvolvido, grande parte é o que fica dentro da periferia. Por quê? Porque o notebook é um elemento caro. E o telefone, querendo ou não, acaba ficando na mão sempre. É claro que ele pode improvisar, pegar um WhatsApp, mandar uma pergunta, chamar essa pessoa, questionar se aquilo tem aderência ou não. Mas é um processo, há de convir, a gente pode aqui, acho que, confirmar isso, muito mais difícil do que tu saber, dentro de uma estrutura de um formulário do Google, encaminhar para ter um resultado. Eu acho que
aqui ele já enfrenta a segunda barreira, que é a barreira de infraestrutura tecnológica. Eu acho que ele entender de que ele consegue ter uma comunicação assertiva e essa informação retornar. Acho que tem algumas experiências, né, no próprio glossário de inovação, acho que é uma experiência que reflete um pouco desses desafios tecnológicos de comunicação também. O glossário, qual foi a ideia, né, produzida junto com o governo do estado, SICT, Rede RS Startups, enfim. A ideia foi ouvir as pessoas e ver o quanto que elas dominavam termos de inovação. E o meu apoio principal foi em levar isso para ser validado junto às periferias. Ou seja, eu te pergunto um matchmaking. O que tu entende como matchmaking? E a gente chegar... e a gente entender a descrição daquele termo. Ver o quanto que a gente podia acelerar essa tradução, essa compreensão. A gente teve experiências curiosíssimas. A gente comentava MVP. Tá, MVP é um Mac, é um... Não, dizia não. RPG. RPG é o quê? É o RPG. Inventou uma sigla, né? E aí ele dizia, não, MVP é isso, CEO é isso. Enfim, então, acho que foi Por que eu trago essa informação da comunicação? Porque ele também vai ter um desafio de, com base nessas informações que ele coletou, seja da forma hercúlea, seja da forma mais célere, ele vai ter que agora conseguir traduzir isso para um modelo de operação. E aqui é claro... Não é culpa dele, né? O que não é culpa dele. Não é culpa dele a gente gourmetizar o CEO, o MVP... Inclusive, acho que uma grande crítica também tem o glossário, muitas sacadas do pessoal da Rede RS, e a gente conseguiu manter ele numa linguagem bastante acessível, quebrar um pouco a lógica do próprio inglês como barreira. Ótimo. Mas, em grande parte, alguns termos a gente não conseguiu fazer. Mas eu acho que existe aqui um afastamento, e quando a gente coloca avançar para o último nível, que é, ele pesquisou, ele montou a estrutura dele... ele vai ter que agora modelar isso no negócio. E ele vai ter que agora, com base nessa informação, entender se meu público quer ou não morango e por quê. Se ele quer uma camiseta de tal banda ou não e por quê. E lembre daquele ponto de retorno. A taxa de risco dele é muito alta. Porque se ele aportar 1.000, 2.000, 3.000 reais para esse empreendimento, ele vai se colocar numa margem de possibilidade de que ele está apostando muito caro. A aposta é muito pesada. E isso muitas vezes acaba afetando esse desenvolvimento. Então, quando a gente vai falar de adesão ao cliente, aderência ao cliente, ele vai precisar entender muito mais desejos. E desejos, eles são aqueles desejos latentes, aquilo que eu te pergunto, vocês querem tomar cerveja no Beira-Rio? Então vai dizer sim. Mas acho que tem um desejo também de dizer, ok, isso aqui as pessoas vão querer a longo prazo. E a gente vai fazer um cálculo sobre empreendedores e sobre pesquisa de mercado, acho que é uma pergunta crucial, talvez. 10 empreendedores, 10 potenciais clientes serem ouvidos. É a mesma coisa de 150 serem ouvidos. Então, o quanto até mesmo, né? com uma amostragem, eu tenho a garantia do resultado. Então, muitas vezes, eu vejo como um empreendimento social, ele tem um desafio complexo de conseguir ter resultados de pesquisa convincentes e condizentes com a necessidade com o produto que ele tem. É claro que nem tudo precisa de uma grande pesquisa também acadêmica, claro, né? Não precisa de um grande desenvolvimento. Mas eu acho que é interessante a gente debater sobre as qualidades que eles precisam ter para que consigam, mesmo que seja com uma pesquisa pequena, ter uma ampla compreensão. Eu acho que faço um ressalto aqui. Eu acho que aí entra o papel dos hubs. Chamar esse afroempreendedor para próximo e dizer assim, senta aqui, eu vou te ajudar, o Bernardinho Nerd ali, que tá de camiseta de Apollo, senta aqui, tá, o que tu quer fazer? Eu quero fazer isso aqui, tá, onde que a gente começa? E eu já pergunto clássico nas mentorias, nas escutas que eu tenho com eles, que é, o que tu tem hoje? Ah, Bernardo, eu tenho o teu computador, eu tenho um telefone que eu consigo fazer o formulário do Google. Tu já fez formulário no Google? Não, Bernardo, eu nunca fiz. Então, eu vou te ensinar a fazer um formulário no Google. Como é que tu calcula? Quantas pessoas tu precisa saber? Ah, eu queria ouvir 30 para saber se esse produto funciona. Tá, de onde vêm essas 30? Elas vêm de tais bairros. É para eles que tu quer vender? É. Então, eu vou fazendo esse processo quase de professor mesmo, de acompanhar eles. Olha, esses são os caminhos que tem. Uma consultoria. Porque eu acho que construir negócios de impacto social, mas construir negócios periféricos é tu entender que é preciso ser muito empático. Porque o desafio mental, o desafio psicológico, o desafio financeiro, o desafio familiar de muitas vezes ser mãe, que grande parte das empreendedoras são mulheres, que tem N responsabilidades na cabeça, ainda ter que olhar e entender, pai, eu ainda tenho que saber o que é Canva, entender que é preciso ser empático, porque é assim que tu consegue efetivamente ajudar as pessoas. Eu falei um pouco sobre inovação, ser as pessoas. Porque
a inovação ela é construída de pequenos processos que levam a grandes resultados. E os pequenos processos é uma boa empatia. É tu saber pegar a teoria correta que se aplica para aquele modelo. É ensinar eles a montar um pitch. A gente teve um desafio, acho que, sintático dentro do Soft Summit. Eu acompanhei um evento no Conectar Hub, foi desenvolvido pelo Tecnopuc, e a ideia foi fazer mentorias com afroempreendedores para o Soft Summit. E no meio do evento, assim, a gente apresentou o glossário e tal, para ajudar eles a poderem utilizar durante o evento. E ali uma das moças, assim, estava participando, fez a seguinte pergunta. Eu não entendo inglês. E aí a gente falou... E aí acho que entra o bonito, né, da periferia, esse abraço, esse apoio constante. Aí a segunda pergunta foi, quem fala inglês aqui? Eu levantei a mão, uma galera levantou a mão. Ah, não, então vocês podem nos ajudar a fazer a tradução quando chegasse no dia do evento? E a gente, não, vamos fazer isso juntos. Então eu tava de sobreaviso no Soft Summit, assim, olha, se alguém precisar, eu sei que eu posso ali. Eu vou ali ajudar para fazer essa tradução, para ajudar nessa comunicação. Então eu acho que é super bonito, assim, a necessidade da empatia para transformação. Porque se eles se sentem empoderados, de, pô, eu posso contar com essa ajuda, eu posso contar com esse apoio de desenvolvimento, eu tenho alguém que me ajuda na pesquisa, eles não se veem sozinhos. E se eles não se veem sozinhos, então eles podem ter um espaço de rede segura para começar a não só aprender, que eu acho que a gente fala aqui de empreendedores que estão 30, 40 anos, que enfrentaram uma série de desafios para conseguir se manterem e entender que eles estão recebendo um apoio, seja de financiamento público, seja de financiamento privado, mas que estão dando apoio para eles. Pela primeira vez, eles não se veem sozinhos, assim. Acho que tem um outro episódio também que me marca muito, foi logo após o lançamento do Ilhota, assim, teve uma empreendedora, assim, me encontrou no centro, assim, eu tava andando, e ela chegou e falou assim, ai, menina, eu te adoro, tu tá sempre lendo, tu é muito inteligente, tu escuta e tal. E eu falei, não, agradeço e tal, enfim, não, só leio, sabe? E ela, não, agora eu sei que eu posso contar contigo, se eu precisar, eu vou te ligar. E eu, não, toma meu número. Ali, né? Toma meu número. E ela falou, a gente precisa dessa juventude para nos ajudar a compreender, porque as pessoas não têm mais paciência. E aí eu pensei, ela vai perguntar uma questão muito mais complexa. Ela chegou para mim um dia, lá próximo, depois ela me mandou mensagem. E ela perguntou e falou assim, eu queria tirar uma dúvida. Eu quero começar a vender um negócio online. O que eu tenho que fazer? E aí eu pensei, cara, todos os arcabouços teóricos, né? Aí eu falei e disse, não, acho que vamos começar a fazer por isso. Cabeça pescando nos livros. Pensando em todas as referências bibliográficas, todas as citações. E aí eu comentei, falei, não, vamos lá. E aí eu falei, olha, tem isso, isso e isso. E foi muito bom, porque na medida que foi dando informação para ela foi pesquisando e montando. E foi montando o vídeo, e foi fazendo marketing, e foi se adaptando, e foi gravando, e foi indo. Hoje ela tá indo super bem, já tá gravando os vídeos sozinha, já tá cozinhando com a foto. Eu acho que isso é muito bonito, né? Já mudou tudo. Já mudou tudo. Então, acho que esse é o movimento do Hub. Acho que ele vem para impulsionar, mas acho que a gente fala de adesão de cliente, ele conseguir também entender toda a parte de estrutura informacional que precisa. Então, como ele vai fazer essa resposta de saber o que o cliente quer, seja preditivo, análise de dados, ele vai precisar suar bastante. E que bom que a gente tem hoje um ecossistema que consegue abraçar ele, inclusive lá da FEComércio, né? Se procurar aqui, vai ter gente que vai conseguir ajudar eles. Sem dúvida. Eu ouvi muitas coisas assim de tu trazendo, de desafios, né? Da vida real. Poxa, como é que eu mexo num Canva? Como é que eu monto um plano de negócio? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço uma pesquisa de mercado? Como é que eu monto um forms? Tantas coisas que a gente sabe que hoje a inteligência artificial entrega com poucos prompts, né? E em eras de inteligência artificial, a gente também vê muitos por aí, curso de IA, curso de não sei o que, especialização de não sei o que lá, tudo falando de IA. E ao mesmo tempo que a tecnologia de inteligência artificial está andando muito rápido para um lado, eu também percebo, principalmente assim, falando nível Brasil, né, um despreparo de conhecimento para essa tecnologia. Então, educação, isso, para a tecnologia, nesse sentido de IA. E eu sei que tu tem tuas pesquisas, né, teu direcionamento para essa ferramenta. Eu queria te ouvir um pouquinho, assim, em tempos de IA e em tempos de dificuldades do país mesmo, né? De empreender no Brasil hoje tem que ser muito guerreiro, né? Tem que querer muito. Tem que querer muito mesmo. O que tu traria, assim, de pontos a considerar para uma pessoa que quer empreender, ou até intraempreender, pessoas que já estão em empresas que tá mudando tudo, né? Tá tendo IA para processos, esse receio. O que a gente pode pensar? Eu preciso fazer um curso, eu preciso dominar essa ferramenta, ou eu preciso ter apoio de alguém que me ensine a usar essa ferramenta?
Boa. Acho que só fazer uma breve citação aqui. Tu é bem mais especialista que eu, inclusive. Pronto. Mas vou tentar responder aí. Acho que em relação à questão da IA, acho que a primeira questão eu comentei isso também no evento de Despertar de Inovação, a gente foi panelista em conjunto. Eu acho que a gente precisa entender primeiro o que a gente quer com a IA. Acho que a IA, a gente tem hoje uma overdose, eu diria, vou fazer um outro termo, frenesi. É um frenesi da IA. Tudo é IA. Se eu não botar IA no meu negócio, eu tô fora. Se a minha empresa não coloca IA, eu sou uma pessoa antiquada. Então, eu preciso... quer colocar, inclusive, IA e De qualquer jeito, não olha nem pro pôr seu IA processo, dentro, né? Eu quero não botar... tenho nem os dados para IA ler, mas eu Exatamente. quero pôr IA. Não, e eu acho que a gente tem muito esse frenesi, porque as ferramentas de IA, ela acabaram complementando um processo que é o alto custo de uma empresa. As empresas gastam muito, então inserir a IA é baixar custo e conseguir, de certa forma, não só aumentar o lucro, mas acelerar mais resultados, que eu não vou dizer aqui que são mais eficientes. Eles são mais rápidos. Não quer dizer que eles são bons ou tão qualificados quanto. Eu acho a velocidade é indiscutível, né? A velocidade é indiscutível. Agora, se no final vai vir um sushi bonito ou vai vir uma bola de arroz com salmão, é outra história. Mas ele tá no ápice ali, tem que pegar. Eu acho que é interessante ter um dado que saiu, se não me engano foi da pesquisa do ITS Rio, né? Que se a gente for analisar as IAs de operação dentro do Brasil hoje, sem uma regulamentação, 35% delas seriam cruzadas de alto risco. Ou seja, elas não poderiam estar operando. Mas estão operando porque não há uma regulamentação que tutele. E quando a gente fala do negócio, a gente vai falar do cliente, ele está imbuído, acho que o empreendedor, num mar de opções. Não tem uma regulamentação que limite ou diz métricas de governança, métricas de desenvolvimento, qualidade do dado, tratamento da informação. Ele tem ali um pool de possibilidades que mudam toda hora e que tem um ingresso muito rápido no Brasil, justamente porque não tem essa barreira legal. Aqui, tirando o debate, se é bom ou se é ruim. Fato estão ingressando dentro desse oceano. A partir dali, essa multiferramentas gera a seguinte sensação. Primeiro, ou eu sou obsoleto, ou eu sou protagonista. Tu ser obsoleto, na minha visão, é tu querer acreditar que todas conseguem fazer a mesma coisa. IAs não funcionam assim. Ou seja, as IAs não têm essa característica de que todas podem fazer as mesmas coisas. Todo chat é igual. No mesmo nível, da mesma forma. Não. A IA, cada uma tem a sua qualidade de informação, característica de dados, possibilidades, meta, treinamento, inclusive capacidade. No próprio chat GPT, ele tem diferentes níveis que o chat opera. Para ser protagonista, então, se eu não sou obsoleto, ou seja, eu não estou comprando IAs aleatórias na expectativa porque essa é mais atualizada ou menos. Eu estou escolhendo efetivamente com as IAs eu quero para o meu negócio, ou seja, eu estudei ali um plano de negócio, eu entendi quais são as falhas que eu tenho, que preciso de um olhar mais técnico, onde pegar a minha empresa, que fazer um exercício que acho que talvez o ouvinte, quem for assistir, vale a pena fazer. É pegar o seu negócio e separar ele em diferentes setores. Setor financeiro, setor de prospecção de venda, setor de tecnologia, setor de acesso à educação, acesso a cliente, a minha qualificação pessoal. Separa, fraciona em cada setor e vê o seguinte. Para isso aqui, eu preciso que uma IA faça? Eu quero entregar esse modelo para ela, ou eu preciso de um complemento na área financeira? Ok, eu entendo que eu preciso. Eu não tenho acesso para pagar uma boa pessoa de ciências contábeis aqui da área financeira, então eu preciso desse tipo de ação. Eu vou procurar uma IA que entenda do âmbito de finanças. Porque eu estou colocando dados financeiros na minha empresa, dados de clientes, dados de pessoas que confiarem em mim. Sim, dados então, sensíveis. Perigosíssimo. Essa IA, será que eu tô pagando essa plataforma para ter a segurança dos dados? Ou eu tô jogando ela no modelo aberto, onde eu vou treinar a ferramenta com dados de terceiros? Muito. E aqui eu não estou nem entrando na esfera de custo. Uma média da IA é moeda estrangeira, é $20, $30, $40. O dólar... várias... daquela forma americana, a gente não tem condições, né? A nossa moeda é bem desvalorizada. Então, não é barato. Então, acho que é separar esses setores e ver. Se a partir daqui eu entendo que é necessário, é fazer uma pesquisa de uso. Então, usar aquela IA por no mínimo 3 dias. Usar aquele day free que tem dentro da plataforma. Olha, você pode usar esse teste grátis. E usar o teste grátis de verdade. Sentar e eu vou usar só ela. Eu quero entender possibilidades. Estudar aquela plataforma e ver se no final ela atende o que eu preciso. Ela atende o que eu preciso, então é ela que eu vou contratar. Se a gente consegue fracionar em cada setor, tu vai ter um menor número de IAs
mas IAs mais assertivas com a tua obsessão. Mais Que vão assertivas fazer sentido, né, pro negócio. Né? Com certeza. E que tu não vai ter um valor gasto a mais. Por quê? Porque mesmo que se atualize daqui a uma semana, porque vai surgir novas. Tipo isso, as atualizações hoje, né? Toda semana muda tudo. Eu acho que até o GPT O 5, 3, 4 ali, que tinha o que? Atualização de ano em ano. mais ou menos de uns 3 em 3 meses. É, ali e no agora último do modelo. 4 pro 5, nossa. Todo dia. E depois foi pro 5, voltou pro 4.0, né? Capaz de acabar esse podcast até uma Já nova tem uma atualização, nova. né? E principalmente, acho que tem a competitividade também entre o DeepSeek, que está competindo com o próprio OpenAI, né? Existe uma guerra, que pode ser um outro ponto, que eu chamo de uma guerra de governança global ali, que é quem vai bater primeiro essa superinteligência. Então, existe uma competição local, tirando todas as outras startups que estão desenvolvendo também para serem isso, tirando os grandes players, o próprio Gemini, agora veio também o próprio Grok também. Então, todas elas estão criando essa obsessão. Por quê? Porque existe um mercado muito pulsante. A gente está falando de bilhões de dólares investidos. A gente teve a corrida do ouro, a corrida espacial e agora está tendo a corrida das IAs, né? É verdade. Isso aí, não. E é uma corrida que quem vencer, eu brinco sempre, né? A corrida para quem vai ser a Skynet, né? No final do dia. Exatamente. No final, inclusive a Skynet anunciou lá do filme eu vi esses dias, Seminador do Futuro, papo completamente aleatório, ele era de 2027, 2029 que acabava o mundo. Meu Então Deus. a gente tá bem pertinho. Tá bem pertinho. Corrida Tá da IA, agressivo. como é que se chamaria? Corrida da IA? Uhum. Como assim? Corria. Poxa vida, Jameson. Foi Muito boa, bom, né? muito bom. Muito bom, muito bom. O momento que merece um corte. Esse momento merece um corte. Mas acho que... Mas assim, pra gente voltar então lá ao ponto do cliente, só pra responder a pergunta. É lá no final, lá, quando a gente vai fazer essa setorização, ele vai conseguir entender bem o que ele precisa. E mesmo que venha uma super IA, o Gemini fez a atualização 6.0. Incrível, inclusive, tu consegue colocar qualquer tema, ele transforma aquilo num podcast pra tu ir ouvindo. Joga um livro lá dentro. Eu achei sensacional. Não, é maravilhoso. E quando ele vem, eu não fico num sentimento de atraso. Muito pelo contrário. Eu entendo que eu já tenho uma que eu vou tecnicamente comparar e dizer, será que é tão melhor que o meu? Uhum. Porque tu tá com o domínio mais à frente De uma ali. do que tradicionalmente seria um usuário. Então, esse avanço eu acho significativo. Então, acho que, separando aqui mensagens, acho que para o empreendedor, ele estudar a IA que ele precisa, entender primeiro as suas demandas, afinal, o que eu preciso que seja feito. Tudo bem, eu preciso que tudo seja feito, eu entendo. Mas qual... Elenca, né? O que vai girar teu ponteiro mais, né? E o que realmente, na minha mão, demoraria muito mais, né? Exato. Exatamente. Adiantar esse processo. Ver, olha, eu posso gastar essa bala, eu estou disposto a gastar esse recurso. Que esse recurso seja bem investido, seja bem desenvolvido. Para startup, é o seguinte, como que eu vou... A IA, ela também gera venda. Então, eu tenho a IA, funciona. Eu preciso produzir um modelo, eu preciso desenvolver o meu modelo, ou eu preciso usar uma API de uma outra empresa. Qual é a função que eu preciso que aquilo se desenvolva? E por que eu estou falando de maneira bem direta? Porque a galera meio que esquece da área de proteção de dados, responsabilidade de vazamento, processos jurídicos. É claro que ninguém quer que isso aconteça. Mas pode acontecer. E tu tem que dar garantia para o teu cliente que está aportando valores, que tu vai dar essa segurança. É diferente do empreendedor. Estou falando para aquela startup em que ele dá o próximo passo para que haja um investimento de recursos, seja estrangeiro ou de maior aporte. Uma das perguntas será, como que eu estou cuidando, como tu cuida desses dados e como tu tem a segurança deles. E se tu não consegue garantir a segurança desse processo, tu acaba perdendo justamente esse grande gatilho, né? Essa grande prospecção. Então, eu sempre digo, arruma a casa e entende primeiro qual o papel que a IA produz e como eu estou dando garantias para esse usuário, para esse cliente, para essa empresa que está confiando em mim, até para que eu também consiga dormir melhor. Porque a gente não pode esquecer ali, tem umas cláusulas de multa na LGPD bem altas. Então, bem pesadas. Bem pesadas. E não é necessário um grande esforço, é necessário uma comunicação do cliente. Olha, eu acho que deu um problema. Acho que vale uma citação aqui do Bernardo agora jurídico, né? Pode converter diferentes vezes. Tem isso é uma decisão faz um tempo, mas acho que exemplifica perfeitamente, que é o caso da Caixa. A Caixa teve um vazamento de dados por conta de ter deixado ainda o acesso a uma empresa terceirizada.
que poderia aqui, não foi uma empresa, mas poderia ser uma startup. O vazamento foi um valor de 4 milhões de reais, sendo 15 mil para cada cliente. Inclusive, talvez você que esteja ouvindo pudesse ter entrado com uma ação, você não saiba. Ou vocês aqui também, mas eu pesquisei, eu não pude, eu tive essa felicidade. Mas o vazamento de dados foi isso, né? Então, foi 15 mil para cada pessoa. A gente está falando da Caixa Econômica Federal, um valor exorbitante, teve processo envolvendo a NPD. Então, assim, não dá para tirar isso de cena. Então, acho que a startup tem que olhar para a segurança e também tem que olhar também para essa venda de mostrar que a IA não é mais uma cereja que está dentro do bolo. Ela é a base que está sustentando um modelo de negócio efetivo. Por fim, acho que uma última mensagem que acho que vai para os espaços de inovação, seja espaços, ecossistema, organizações, empresas, instituições públicas, que eu entendo que tudo tem que ser desenvolvido com IA e eu entendo a necessidade de barateamento de custo. Agora, se eu não tiver um objetivo final bem claro, eu estou gastando recurso. Todos eles acabam tendo isso em diferentes níveis, mas para uma instituição como o Tribunal de Justiça do Estado, ou mesmo a própria Fiergs, ou vários outros, eles precisam olhar para um ponto mais do que a startup está olhando, que é para esse colaborador. Porque se bate a LGPD em uma startup, imagina o quanto bate numa grande corporação. Então, ele precisa, a IA, ao ser inserida nesse processo, ela tem que olhar para a segurança desse colaborador, para que ele consiga manter esse dado privado, esse dado seguro, que são dados que a empresa está fornecendo para ele. Quando a gente vai falar sobre investimento, que esse investimento de IA, independente da forma ou do método que for, ele seja mais efetivo, que efetivamente resolva uma dor, não seja ter adesão por adesão. Não adianta, como eu falei antes, né, a gente falar de um ecossistema de inovação que tem milhões de startups querendo vender produtos e serviços a todo momento. A empresa tem que saber muito bem onde que eu estou conectando essa inovação para o resultado que eu espero. E esse resultado ser muito metrificável, ter muitos dados que dão robustez para ele. Se não, tu tá investindo em IA para fazer propaganda e marketing, fazer visibilidade. E uma grande empresa, ela, como a Coca-Cola, uma Nestlé, ela não precisa disso. Então, a seleção, seja das startups, do ecossistema, das IAs como um todo, eles precisam olhar primeiro para dentro da governança da empresa, como que as diretrizes éticas, de governança, de negócios, jurídicas estão sendo feitas para o resultado que eu espero dessa IA. E quais são as métricas que eu vou cobrar, que eu vou exigir, que eu vou colocar como objetivo final das startups e de demais colaboradores que estão comigo. Porque o que acontece no final? Por que eu passo essa mensagem? Porque no final a empresa, quando dá um problema crasso, ou grande, ou significativo, pois a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é do colaborador. E aí o cara vai dizer, não, peraí, tu não me deu treinamento. Tu não me deu o curso. Aí volta, né? Tu me deu uma ferramenta e disse que eu podia usar. Em nenhum momento tu criou um bloqueio de sistema para que eu só pudesse usar IA a partir do meu acesso da empresa. Tu me colocou 4 startups aqui de investimento. Eu tô com serviço a dar com pau aqui. Desculpa o termo aqui. Enfim, tô com serviços de grande quantidade. E depois tu vem colocar que a culpa é minha. Então, não adianta investir na IA. A responsabilidade onde é que tá, né? Exatamente. Então, as empresas também têm esse olhar. Então, acho que são vários níveis aqui, mas a IA, como um todo, ela é um alicerce para o protagonismo que a gente quer possuir como seres humanos. Ela não é o protagonista do processo. E se ela seguir sendo tratada assim, esse frenesi vai levar as empresas, as organizações, as pessoas, como até tu comentou mesmo da informação, né, das pessoas ficarem mais dependentes também da IA, vai levar a nós sucumbirmos como sociedade. E a importância da gente saber equilibrar esses diferentes mundos para que no final a gente consiga ser quem a gente almeja ser, seja como sociedade, como grupo, e envolver principalmente de maneira diversa, né? Todos os atores, não só aqueles atores que a gente quer inserir, mas aqueles que também foram colocados à margem da sociedade como um todo. Muito bom. Incrível, muito bom. Tu comentou antes dos negócios periféricos ali, uma certa barreira tecnológica, né? Que com certeza deve existir. Pegando isso, o que esses negócios podem fazer para tentar quebrar essa barreira tecnológica? Perguntinha difícil. Complexa, difícil, muito né? boa, muito Mas boa. acho que é importante a gente pensar. Boa. Não é nem responder, talvez é pensar juntos. Cara, eu tenho a barreira tecnológica, beleza. E agora? Excelente pergunta. Começa com o PSG Senac. Muito bom. Fez a propaganda. Muito bom. O programa Senac de gratuidade, excelentes cursos tecnológicos, consegue romper. Isso não foi organizado previamente, mas... Não foi combinado. Não foi previamente. Acho que quando tu recebe uma assistência, tu tem que chutar pro gol. É muito bom. Mas acho que vamos lá, né? Como
tentar responder essa pergunta e tentar romper a infraestrutura. Eu acho que vamos separar, vamos pensar o que é tecnologia. Tecnologia nada mais é do que processos técnicos utilizando equipamentos. Eu vou ampliar bem isso, tá? Então vamos pegar aqui equipamentos tecnológicos como um todo. Notebook tradicional, telefone, smartwatch, enfim. Internet. A gente está falando aqui de conectividade, a gente está falando aqui de planos de diferentes níveis. Primeira coisa para romper a fissura tecnológica, eu diria que é ter acesso a uma conectividade que funcione. Eu acho que aqui já é o começo. Antes de eu ter o dispositivo, eu tenho que ter internet. Porque não adianta ter dispositivo e não ter internet. Tenta rodar o chat GPT no 4G. Meu Deus. Um desespero. 95. Aí é desespero, né? Desespero. Eu sempre brinco, né? Na medida que as barrinhas vão sumindo do telefone, vai chegando o desespero. Sim, então, assim, desespero. Houve aquela mensagem clássica da Claro, né? Você, para romper o seu limite, pague mais R$30 pacote de dados. Então, acho que tem que ter internet, tem que ter conectividade. Conectividade na periferia, eu acho que hoje não é um dos grandes desafios que já foram outrora, né? Já me contaram a história de um telefone que era tijolão, que era grande, parecia um livro, que as pessoas levavam e era um ícone. Hoje a gente tem internet muito mais acessível. Eu tive esse telefone. Eu tive aquele LG de flip. Não, Parecia o primeiro foi o carregado. Motorola PT550. O meu foi aquele Nokia quadradão, né? Com o Nokia quadrado, assim, com a cobrinha. Mas acho que hoje a gente tem internet. Acho que a primeira barreira tá rompida. Acho que a gente tem internet na periferia. Fato, não dá. Já vencemos isso, né? Já vencemos. Se é a melhor qualidade da internet, se muitos utilizam 4G, 3G, isso é um outro debate. Eu acho que ali tem esse primeiro ponto. Hoje, eu vou trazer os papéis dos hubs aqui. Os hubs, eles têm internet, o Ilhota tem Wi-Fi para quem precisa, o Formou Hub tem Wi-Fi para quem precisa. O Lab tem Wi-Fi. O Lab tem Wi-Fi, os hubs comunitários, a Restinga, que faço menção, também tem Wi-Fi. Então, acho que a primeira coisa para romper a barreira tecnológica do negócio onde que eu tenho internet de alto nível, internet qualificada, internet em que eu não preciso gastar do meu recurso ou que eu consigo ter um acesso no nível bom. Eu respondi essa pergunta. Beleza, avancei um tópico. Tendo a internet, eu preciso entender o meu dispositivo. Aquela pergunta clássica. Quanto que o meu telefone tem de armazenamento? Quanto que eu tenho de aplicativos que eu desejo usar? Fazendo aquele prévio exercício, que é onde que eu coloco tecnologia, se ela faz sentido no meu negócio. Fazendo esse relato organizacional, que é entender quais aplicativos eu tenho acesso, minha dica seria entender a parte técnica. Avançar para o seguinte ponto. A gente sabe que o Canva tem milhões e milhões e milhões de gadgets e possibilidades. Como é que a gente rompe a barreira tecnológica com conectividade, com acesso a pelo menos um dispositivo divisor? Porque eu não acredito em não ter um discurso meritocrático. Eu estudei para passar na URGS em administração pública, acabei também sendo aprovado em direito na PUC. Eu fiz toda a preparação para o cursinho com um telefone que a tela era quebrada. Então, assim, não é o recomendado, mas... eu era meio maluco, assim. Então, até que ponto eu uso isso de desculpa, às vezes, né? Exatamente. E o quanto, muitas vezes, é necessário também... Poderia ter usado? Não, poderia, né? Poderia. Mas eu preferi romper essa linha do desconforto. Porque eu entendia que... Já minha mãe dizia, ou tu estuda ou tu estuda. Não tem uma segunda negociação. Não existe plano B. Não existe plano B. Então, acho que... Beleza. O que vai pro outro ponto? Eu acessar cursos. Tem cursos no YouTube? Tem. De tudo que é jeito, de tudo que é forma, diferentes níveis. É claro que a gente sabe que tem muito bait aí, vamos colocar assim, de querer no final te vender um curso a mais. Dá uma amostrinha ali, né? Pra te acessar o conteúdo todo Aqui, só clica nesse pix aqui. Exato, só manda o comprovante do boleto e tá pago. Né? Mas... a gente tem essa questão. Mas acho que a internet tá municiada e tá lotada de muita informação. Então... façam cursos. Acho que essa é a primeira mensagem. Estudem, né? Já diria. Estudo sempre para tudo, assim. Eu tenho... acho que tem uma frase que eu adoro, que eu ouvi um professor que dizia assim... quanto mais a gente... O mais gostoso de estudar é que tu sempre descobre que tu não sabe nada. Uhum. E eu adorava isso. Sempre adoro até hoje. Assim, eu adoro chegar num lugar, num local, numa palestra, num livro, num texto, em que eu digo, cara, eu não tinha nem sequer pensado nisso. Fazia ideia e aqui eu tô aprendendo. Então, acho que sair de uma zona de conforto, muitas vezes desconforto também que está dentro desse processo, de buscar conhecimento efetivamente. Né? O ET Bilu, né? Busca conhecimento, mas não é isso. Efetivamente busca conhecimento, né? Mas não muito, senão dá vontade de chorar. Exatamente. Toma cuidado, mestrado e enlouquecedor. Ai, Deus, mas na PUC-RS é maravilhoso.
Mas realmente curso, estuda, cansa. Mas é importante ter informação. E acessar espaços que têm essa possibilidade. Seja você tem uma startup, você tem acesso, procure cursos que estão dando, que garantem essa qualidade. Muitas vezes tem acesso preferenciais, que conseguem, às vezes, ter um custeio que vale a pena. A gente sabe, eu sei, existe um ecossistema educacional muito forte. Mas tem cursos que efetivamente são muito bons. Analise os profissionais que vão fazer, nível de formação técnica. Não fiquem presos nos summits de 4.000 palestras de 30 minutos. Efetivamente, veja um vídeo, que muitas vezes ele está ali acessível, ele é barato, ele é de graça, e tu precisa ter um bom fone de ouvido e um caderno na mão. Para aquele afroempreendedor e para aquela pessoa que está enfrentando dificuldade de desenvolver seu negócio, precisa conhecer de tecnologia. Procurem bolsas. Eu agradeço muito, e sei que foi um processo de muita luta, de muitas pessoas que eu não sei nem o nome, mas que lutaram e suaram muito para que hoje a gente tenha esse ecossistema de bolsas, que vem muito das políticas de cotas, mas que vem muito desse foco de inserção das pessoas. E a gente tem aqui, acho que dá o destaque para o programa SENAC de gratuidade, que ele garante acesso a curso de tecnologia, desenvolvimento web, análise de desenvolvimento de sistemas, até mesmo cursos que não são na área de tecnologia, área de enfermagem, negócio, saúde, gestão, negócio, setor administrativo. Eu acho que tem que aproveitar essas oportunidades e abraçar elas, porque a única forma de transformar, seja a vida das pessoas que a gente ama, seja do negócio que a gente tem, é a gente estudar e aceitar, aprofundar essa informação pro nosso bem, não só como negócio, como pessoa, mas também como sociedade. Acho que a gente tem a oportunidade de aprender a estudar, assim. Então, aprendam, acessem esses cursos. Acho que tem N possibilidades. A gente tem também, dentro do Senai, outras ideias de cursos. Também o Senai Educação tem muita oferta. O SESI também, acho que vale a pena sempre a gente abraçar as oportunidades que estão disponíveis no âmbito educacional. E eu acho que o último ponto que é também sonhar alto, né? Acho que no processo de formação como tecnologia, se a gente consegue romper a conectividade, ter o acesso ao computador em casa, ou se não tem, a gente conseguir usar um hub que disponibiliza ele para nós, ele consegue ter um curso gratuito, ele já fez bastante coisa. Sonhar alto. Eu sempre falo, acho que a grandeza inicia de pequenos começos, né? Nada grande começa pronto, né? Estruturado. Então, aceitem que muitas vezes a grandeza começa com a educação. E a grandeza não começa numa super palestra dentro do super evento do Web Summit Rio. A grandeza começa de todo dia eu ter uma disciplina de dizer, ok, por 30 minutos hoje eu quero fazer uma arte melhor do meu produto do Adobe. E eu estou acessando aqui o Adobe, que não é o melhor, mas esse Adobe que eu consigo acessar. Ou vou procurar um hub. Cara, eu preciso de ajuda de um Adobe. Vocês conseguem me ajudar a ter e ir construindo isso? Até porque tem um ditado, né, que diz que o networking nos leva a salas que o diploma não leva. Né? É muito bom isso. Não, e sabe que a gente estava conversando... Vamos separar um pouco o network como um todo, né? Acho que a gente precisa se conectar com as pessoas que fazem sentido para o nosso negócio. E é muito engraçada a palavra net, né? Network é uma palavra curiosa, né? Se conectar para o trabalho. E acho que a gente precisa, muitas vezes, entender o que a gente objetiva com essa conexão. A gente tem hoje, como eu comentei, né? Um ecossistema de inovação muito pungente, de várias pessoas que estão trabalhando em diferentes formas, diferentes níveis, mas acho que é interessante como empreendedor, como startup, como negócio, focar no que eu espero que essa conexão pode gerar. E eu não ser uma pessoa que vai levar ideias do que pode ser. Levar propostas, aproveitar esse espaço de disponibilidade de algo fundamental e de máximo valor, que é o tempo das pessoas. Então a gente qualificar esse uso do tempo e a gente efetivamente estudar uma proposta que pode ser feita. Eu acho que muitos dos eventos de inovação permitem justamente conhecer novas pessoas. Mas se a gente consegue alinhar com uma proposta efetiva de trabalho, com uma proposta alinhada aos valores que eu tenho como pessoa e aquilo que eu ambiciono, a gente consegue qualificar esse tempo. Então, a gente tem o Soft Summit, que é um evento, né, que tem bastante notoriedade aqui, mas a gente tem vários outros eventos que vão acontecendo em similaridade. E se você pode aproveitar que apareceu ali uma pessoa importantíssima, que tu acredita que ela pode transformar o teu negócio, tenha em mente, saiba, esteja preparado, nem que seja um pouco sobre o que ela gosta, o que ela se interessa, quais foram as últimas 5 publicações dela no LinkedIn, quais são as linhas que ela trabalha na empresa. Não adianta eu falar com alguém que eu acho que é de vendas, mas afinal o cara é técnico. Então, entender bem
o que se espera dessa conexão e como que é possível projetar resultados sobre ela. E muita gente pode ver isso como uma coisa falsa, né? Vou me Sem dúvida. aproximar do fulano só porque eu tenho interesse, mas não é. É o colaborar. Aquele network genuíno mesmo, né? Genuíno, né? Genuíno. Isso. Eu acho que e colaborar tem diferentes formas. Eu penso aqui como um negócio, né? Como um lucro, mas a gente pode vai também sobre conexões colaborativas. Ou seja, eu não preciso hoje ter uma forma, mas eu conheço vocês, eu vou acompanhando essa relação e a gente, ao longo do tempo, vamos descobrindo quais são as nossas sinergias como pessoas, né? Entendendo o que nos entrelaça como ideias para que a gente possa efetivamente ali desenvolver. Mas acho que é importante ter esses dois cenários sempre. Acho que se preparar e conhecer. Muitas das pessoas não precisa saber se a pessoa gosta de comer sushi, se não gosta de comer sushi, gosta de churrasco mal passado, não é isso. Mas acho que é saber quais são os focos, o que as pessoas buscam, o que elas curtem. E entender isso não como um modelo de predação, né? Nossa, eu vou lá estudar aquela pessoa super malandra e vou saber o que ela gosta. Não. Acho que é a gente respeitar o tempo delas e como que a gente pode, a partir de lá, mostrar que a gente também é bom nisso. Acho que uma aula, né? O pitch tem 3 minutos, ele não tem 20. Por que ele tem 3 minutos? Porque ele é objetivo, ele é assertivo, ele vende exatamente o que a pessoa precisa saber. Então a gente precisa aproveitar conexões que colaboram, que transformam, que de alguma forma nos impulsionam a ir pra frente. E também quando a gente surge a oportunidade, eu falo sempre, né? Cavalo encilhado não se olha os dentes, né? Ou às vezes o unicórnio que pula, passou o unicórnio, tu pula nele, depois vai ver pra onde ele vai. Mas até mesmo pra tu pular em cima de um unicórnio ou num cavalo incrível que apareceu, tu precisa ter uma sela. E se tu não tem a sela, tu cai do cavalo. Tu vai, cara. Então, se você tem a oportunidade, que fica uma mensagem também, e você encontrou alguém fantástico, alguém que você acredita que essa pessoa aqui vai ajudar muito a impulsionar meu negócio, olha, faça um mini dossiê, não muito grande, né, 3 páginas, mas pelo menos saiba onde que ela atua na empresa, quais as características, quais são os cursos que ela fez, as áreas de formação, para que você consiga criar uma conexão genuína e profissional. E eu não acho nenhum tipo de vergonha de dizer, olha, eu li, pesquisei sobre você, admiro muito seu trabalho, eu gostaria de te apresentar o meu negócio, apresentar a minha ideia, apresentar o meu projeto. E não tem por que não transformar desse elo um elo de qualidade, né? Um elo bacana. Então acho que vale a pena não ter esse medo, né? não ter esse medo. Acho que no final, pessoas são pessoas. E se a gente valoriza o tempo das pessoas, elas sempre vão, de alguma forma, nutrir não só uma admiração, mas um respeito por nós. Acho que uma das coisas que mais me deixa desconfortáveis são reuniões de 4, 6, 8 horas. Que facilmente podia ser um e-mail. Com certeza. Sobrevivia mais uma reunião que podia ser esse e-mail. Famoso, né? Clássico. Pra gente encerrar, a gente tá aqui há já um bom tempo, a moraria nesse podcast tá muito bom, muito bom, passou muito rápido. Que mensagem hoje tu deixaria, se tu pudesse, pra todo mundo que quer empreender, principalmente da periferia, assim, que tem aquele receio, que tem aquela barreira tecnológica, às vezes tem uma barreira cultural, mas, cara, eu quero empreender. O que o Bernardo diria pra cada um desses jovens? Olha, pra câmera ali, tá? Então eu vou... Vai falar pra todo mundo, cara. O momento olhar na câmera aqui. Eu diria para ter muita resiliência. Eu acho que ter resiliência é compreender o porquê que você está construindo isso. Por que você acredita que isso é importante e vai contribuir para o mundo. Eu sempre falo muito sobre legado. O legado é algo que me marca muito como pessoa e também marca a minha história como profissional. Eu sempre fiz escolhas profissionais que estavam olhando enquanto eu ia ajudar a impactar as pessoas à minha volta, mas o quanto a sociedade ia poder não só valorar, mas compreender que aquilo gerou algum tipo de transformação. Então, se a tua ideia é empreender, seja de um projeto social, seja de um negócio, seja da sua startup, seja até mesmo de acreditar ou impulsionar um negócio que a sua família já possui. Tenha paixão por isso. Ame isso cada minuto. Torne desse processo muitas vezes difícil, com pequenos momentos de felicidade, talvez. Que você saiba muito bem o que você quer. Seja de 1 ano, de 3 anos, de 5 anos. Porque como eu falei sobre o tempo, se nós lidamos com o tempo, com paixão, amor, respeito, afeto e vontade de liderar o protagonismo, a gente consegue fazer qualquer coisa na nossa vida. Então, acho que a minha mensagem para os empreendedores, seja eles periféricos ou não, amem o que vocês façam e amem os processos, inclusive chatinhos, mas que marcam eles. Porque no final, a glória, a felicidade e muitas vezes esse momento apoteótico da grande inovação, da grande notícia, da grande investimento de recurso, não vai ser o que vocês vão lembrar. Vai ser daquele momento em que vocês estavam de madrugada, que eu chamo de hora invisível, e vocês estavam lá estudando e lendo e pensando se esse é a melhor forma, se esse é o melhor método,
E é isso que vai marcar vocês, porque ali tá a luta, tá o suor, tá o sono que muitas vezes é quebrado, tá trabalho com filhos em conjunto para conseguir manter isso funcionando. Então, respeitem vocês nesse processo como saúde mental, mas também amem o que vocês façam e amem cada minuto, porque é eles no final que vão gerar o legado de vocês para o mundo, e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui hoje vai deixar um legado muito bonito, muito transformador e vai marcar muita história, não só do estado, mas também do Brasil como um todo e do mundo. Então, espero e quero ver todos vocês voando muito, e saibam que terão sempre um amigo, uma pessoa que vai sempre apoiar, torcer, seja da instituição que for, mas também seja no apoio que estas poderão fornecer, seja o Ilhota, seja até mesmo a própria Cedra, e todas as instituições que várias pessoas que amam cada dia dos seus trabalhos estão contribuindo. Amem sem parar e amem muito, 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 muito os projetos de vocês, porque são eles que vão ajudar a melhorar as vidas de muita gente, eu tenho certeza. Senhoras e senhores, Bernardo Bonifácio. Cara, top demais. Arrasou bem. Obrigado, meu parceiro. Gostou? Gostei, achei maravilhoso. A gente encerrou, eu não sei, foi final, foi Encerramos. Tá, não sei se eu tô on, se eu tô no off. Não, achei muito maravilhoso. Bom, as perguntas muito boas. Perguntas abertas, maravilhoso. Top. Teremos mais, né? Carolzinha, obrigado. Bom demais mesmo. Sigam nossas redes sociais aí, que em breve a gente terá mais conteúdo disponível aí. Um grande abraço, até a próxima. Valeu, tchau!